Eu estava na segunda fila do velório, de pé, porque não havia mais cadeiras. Valdir ocupava a primeira, ao lado da cunhada Aparecida, que eu não via há 8 anos. Eles choravam abraçados. Eu segurava minha bolsa com as 2 mãos e olhava para o caixão de Dona Neuza sem sentir absolutamente nada. 15 anos. 15 anos cuidando daquela mulher. E ali estava eu, em pé, como uma estranha qualquer que resolveu aparecer no velório. A Sônia, minha vizinha, me cutucou de leve. Marlene, você está bem? Tá pálida. Estou cansada. Respondi, e era verdade. Eu estava cansada havia pelo menos 10 anos. Foi quando Valdir se levantou e caminhou até mim. Ele tinha nos olhos aquela vermelhidão de quem chorou muito, mas também tinha algo que eu não conseguia decifrar. Ele segurava um envelope branco. Marlene, ela deixou isso para você. Pediu para eu te dar só depois. Depois de hoje. Peguei o envelope. Meu nome estava escrito com a letra trêmula de Dona Neuza. Para Marlene, abrir somente após meu falecimento. O que é isso? Não sei. Ela me deu lacrado há 3 meses. Fez eu prometer que ia te entregar hoje. Aparecida nos observava da cadeira, com aquela cara de curiosidade maldosa que eu conhecia bem. Guardei o envelope na bolsa. Depois eu leio. Valdir voltou para o lado da irmã. Eu fiquei ali, de pé, segurando aquela bomba de papel que ainda não sabia que ia explodir minha vida inteira. Mas antes de continuar, me conta, de onde você está me ouvindo? Deixa sua cidade nos comentários. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Se você é novo aqui, se inscreva e ative o sininho. Toda segunda, quarta e sexta tem história nova. Para entender o que aquela carta significava, eu preciso voltar no tempo. Preciso te contar como eu cheguei naquele velório me sentindo mais morta que a mulher dentro do caixão. Conheci Valdir em 1978. Eu tinha 21 anos. Trabalhava como costureira numa confecção pequena em São José dos Pinhais. Minha mãe era lavadeira. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 12 anos, num acidente de obra. A gente morava num casebre de madeira com goteira no quarto. Eu sonhava em ter minha própria oficina de costura um dia. Valdir apareceu na vida como um príncipe. Bem, não exatamente um príncipe. Ele era vendedor de tecidos, visitava a confecção toda semana. Tinha 23 anos, carro próprio, roupa bem passada. Para mim, que nunca tinha tido nada, aquilo era o paraíso. Começamos a namorar. 6 meses depois, ele me pediu em casamento. Foi aí que eu conheci Dona Neuza. A casa dela ficava em Água Verde, um bairro bom de Curitiba. Não era mansão, mas era uma casa grande, com jardim na frente e garagem. Para mim, vinda de São José dos Pinhais, aquilo era outra dimensão. Dona Neuza me recebeu na sala. Ela tinha uns 50 e poucos anos na época, mas parecia mais velha. Usava um vestido cinza, cabelo preso num coque apertado. Me olhou de cima a baixo antes de dizer qualquer coisa. Então você é a Marlene. Sim, senhora. Muito prazer. Valdir me disse que você é costureira. Isso mesmo. Trabalho na confecção modelo em São José. São José dos Pinhais. Ela repetiu, como se estivesse falando de um lugar muito distante e inferior. E sua família? É só eu e minha mãe, senhora. Meu pai faleceu. Entendo. E o que sua mãe faz? Ela lava roupa para fora. O silêncio que se seguiu durou uns 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. Dona Neuza olhou para Valdir com uma expressão que eu não soube interpretar na época. Hoje eu sei. Era decepção. Valdir, vem comigo na cozinha um instante. Eles saíram. Eu fiquei ali, sentada no sofá de veludo verde, olhando para os porta-retratos na estante. Dona Neuza jovem, bonita. O marido dela, já falecido segundo Valdir, tinha me contado. Valdir criança, Aparecida adolescente. Ouvi vozes alteradas na cozinha. Não dava para entender as palavras, mas o tom era claro. Dona Neuza não estava feliz. Quando voltaram, Valdir tinha o rosto vermelho. Dona Neuza tinha uma expressão neutra, estudada. Marlene, foi um prazer conhecer você. Valdir vai te levar para casa agora. No carro ele não disse nada. Eu também não perguntei. Mas já sabia que tinha falhado num teste que nem sabia que estava fazendo. Casamos em março de 1979, numa cerimônia simples. Dona Neuza compareceu, mas ficou o tempo todo com cara de velório. Aparecida nem apareceu, disse que estava com gripe.
Alugamos um apartamento pequeno no Capão Raso. Eu continuei trabalhando na confecção. Valdir continuou vendendo tecidos. A vida era simples, mas era boa. Eu era feliz. Dona Neuza aparecia de vez em quando, sempre com alguma crítica. A casa estava desarrumada. O almoço estava sem sal. Eu estava engordando. Valdir ouvia calado e depois pedia para eu não ligar, que a mãe dele era assim mesmo. Ela vai se acostumar com você, dizia. Dá tempo ao tempo. Eu acreditei. Que idiota eu fui. Os anos passaram. Eu e Valdir não conseguimos ter filhos. Fizemos exames, os dois. Comigo estava tudo bem. Com ele, tinha um problema de baixa mobilidade nos espermatozoides. Tratamento caro, poucas chances. Dona Neuza, quando soube, me olhou como se a culpa fosse minha de qualquer jeito. Que pena, foi tudo que disse, mas o tom deixava claro. Que pena que meu filho se casou com você. Em 1995, eu tinha 38 anos e finalmente tinha juntado dinheiro suficiente para abrir minha própria oficina de costura. Era um espaço pequenininho, mas era meu. Contratei 2 costureiras. Comecei a pegar encomendas de lojas maiores. Estava funcionando. Eu estava realizada. Foi em outubro daquele ano que Valdir chegou em casa com a notícia. Marlene, a gente precisa conversar. Ele tinha aquela cara de quem ia pedir algo grande. Me sentei no sofá, coração já acelerado. O que foi? É a minha mãe. Ela teve um derrame. Meu Deus, ela tá bem? Está estável, mas os médicos disseram que ela vai precisar de cuidados. Não pode mais morar sozinha. E a Aparecida? A Aparecida mora em Londrina, Marlene. Tem a vida dela lá, o marido, os filhos. Eu sabia onde aquilo ia dar. Podia sentir a armadilha se fechando. Valdir, o que você tá me pedindo? A gente precisa ir morar com ela, na casa do Água Verde. Só por um tempo, até ela se recuperar. Só por um tempo, repeti, sentindo o gosto amargo da mentira. É minha mãe, Marlene. E aí estava, a frase que ele iria usar pelos próximos 15 anos. É minha mãe. Como se isso justificasse tudo. Como se eu não tivesse direito a ter minha própria vida porque ele tinha uma mãe. E a minha oficina. Você pode continuar trabalhando. A gente se vira. Mas eu não pude. Porque Dona Neuza precisava de alguém em tempo integral. Porque tinha fisioterapia de manhã, médico à tarde, remédios de hora em hora. Porque Valdir trabalhava o dia todo e alguém tinha que ficar com ela. Fechei a oficina em dezembro de 1995. Chorei tanto no dia que tranquei a porta pela última vez que fiquei com dor de cabeça por 2 dias. A Sônia, que era minha vizinha no Capão Raso e virou minha vizinha no Água Verde porque ela morava 3 casas abaixo, me viu carregando caixas. Você está se mudando? Vou cuidar da minha sogra. Por quanto tempo? Não sei. Ela teve um derrame. Sônia me olhou com aquela expressão de quem sabe exatamente o que vai acontecer. Marlene, tome cuidado. Essas coisas têm um jeito de durar para sempre. Ela estava certa. Mas eu ainda não sabia. Os primeiros meses foram difíceis. Dona Neuza tinha ficado com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Precisava de ajuda para tudo. Banho, comida, banheiro. Eu acordava às 6 da manhã e só ia dormir depois da meia-noite. Valdir ajudava nos finais de semana, mas durante a semana era só eu e ela. E ela, mesmo doente, não tinha perdido a língua afiada. Marlene, essa sopa tá sem gosto. Marlene, você não lavou meu cabelo direito. Marlene, eu pedi para você colocar aquela blusa azul, não essa. Nunca um obrigado. Nunca um. Você tá fazendo um bom trabalho. Nada. Eu era invisível, exceto quando cometia algum erro. Um dia, ela estava melhor, conseguindo sentar sozinha na cadeira de rodas. Eu trouxe o almoço numa bandeja. Dona Neuza, fiz frango com batatas. A senhora gosta, né? Ela olhou para o prato com desprezo. Você acha que eu não sei por que você está fazendo isso? Fazendo o quê, Dona Neuza? Cuidando de mim. Você acha que se for boazinha, vai ficar com alguma coisa quando eu morrer? Senti como se ela tivesse me dado um tapa. Eu estou cuidando da senhora porque o Valdir me pediu. Porque a senhora é a mãe dele. Que conveniente, ela disse, pegando o garfo com a mão boa. A costureirinha pobre, cuidando da sogra rica. A senhora não é rica, Dona Neuza. Mais rica que você. Sempre vou ser. Saí da sala antes que ela visse minhas lágrimas. À noite, contei para o Valdir.
Ele suspirou cansado. Marlene, ela está doente. Não leva pro coração. Ela sempre foi assim, Valdir. A doença não mudou nada, só tirou o filtro. É minha mãe. Lá estava de novo. A mágica frase que encerrava qualquer conversa. Os meses viraram anos. Dona Neuza foi melhorando aos poucos. Voltou a andar com andador. Recuperou parte dos movimentos do braço esquerdo, mas nunca quis voltar a morar sozinha. Eu gosto de ter companhia, dizia ela, quando alguém perguntava. Companhia, como se eu fosse um cachorro de estimação. Em 2000, 5 anos depois de eu ter fechado minha oficina, a Sônia me chamou para tomar café na casa dela. Marlene, você está bem? Você parece apagada. Tô cansada só. Você tem 43 anos e parece que tem 60. Quando foi a última vez que você saiu para algum lugar? Pensei. Realmente pensei. E não consegui lembrar. Não sei. Marlene, isso não é vida. Você virou empregada da sua sogra. Ela precisa de mim. Ela quer você ali. É diferente. Ela já está andando, já consegue fazer um monte de coisa sozinha. Mas por que ela faria, se tem você para fazer? O Valdir é um frouxo que não tem coragem de enfrentar a mãe. Sônia me cortou firme. E você tá deixando sua vida passar porque tem medo de dizer não. Fui embora daquela conversa incomodada. Mas Sônia tinha plantado uma semente. Comecei a observar Dona Neuza com mais atenção e percebi que Sônia estava certa. Dona Neuza conseguia fazer muito mais do que fingia. Quando pensava que eu não estava olhando, ela andava sem andador. Ela pegava coisas com a mão esquerda. Ela era perfeitamente capaz de se cuidar sozinha. Mas por que faria isso se tinha uma empregada de graça? Uma noite, depois que Dona Neuza dormiu, sentei com Valdir na cozinha. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre isso. Sobre a gente morando aqui. Já faz 5 anos, Valdir. E daí? Daí que sua mãe não precisa mais de cuidados em tempo integral. Ela consegue se virar sozinha. A gente podia voltar para o nosso apartamento. Marlene, ela é uma senhora de 75 anos. Que anda, que se veste sozinha, que assiste televisão, que conversa normalmente. Ela não é inválida, Valdir. Você quer abandonar minha mãe? Eu quero ter minha vida de volta. Foi a primeira vez que eu gritei. Valdir me olhou assustado. Eu abri mão da minha oficina. Eu abri mão da minha casa. Eu abri mão de tudo para cuidar dela. E em 5 anos, ela nunca me agradeceu, nunca reconheceu nada. Eu não aguento mais. Então você quer que eu escolha entre você e minha mãe? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu sabia que se eu dissesse sim, se eu forçasse aquela escolha, eu perderia. Valdir nunca ia escolher a esposa. Ele sempre escolheria a mãe. Engoli o choro. Não, eu não estou pedindo isso. Ótimo. Então a gente não tem o que conversar. Ele saiu da cozinha. Eu fiquei ali, segurando uma xícara de café frio, sentindo minha vida escorrer pelos dedos. Os anos continuaram passando. 2005, 2008, 2010. Dona Neuza envelheceu, mas continuou viva e ativa. Eu envelheci também, mas por dentro eu já estava morta havia tempo. Aparecida aparecia uma vez por ano, no Natal. Ficava 2 horas, trazia um panetone e ia embora. Nunca se ofereceu para ficar com a mãe, nem um fim de semana. Nunca perguntou se eu precisava de ajuda. Eu era a nora, a empregada, a que tinha que aguentar. Em 2012, Valdir teve um problema no coração e precisou fazer uma angioplastia. Ficou 1 semana no hospital. Foi a Sônia quem ficou comigo, me dando apoio. Dona Neuza reclamou que eu estava passando muito tempo no hospital e deixando ela sozinha. Ele é meu marido, Dona Neuza. Ele acabou de colocar 2 stents no coração. E eu sou a mãe dele. Você acha que eu não estou preocupada? Mas alguém tem que cuidar de mim. Naquele momento, eu entendi. Entendi de verdade. Para Dona Neuza, eu nunca seria nada além de uma ferramenta, um objeto, uma coisa que existia para servir ela. Quando Valdir voltou do hospital, conversei com ele de novo. Valdir, eu não aguento mais. Marlene, pelo amor de Deus, eu acabei de ter uma cirurgia cardíaca. Exatamente, você quase morreu. E quando você estava no hospital, sua mãe não demonstrou preocupação nenhuma. Ela só queria saber quem ia fazer o almoço dela. Ela demonstra do jeito dela.
Ela não demonstra jeito nenhum. Ela é egoísta, manipuladora, e você não consegue enxergar porque você tem medo dela. Eu não tenho medo da minha mãe. Tem sim. Você sempre teve. Por isso você nunca me defendeu. Por isso você deixa ela me tratar como empregada. Por isso a gente tá preso nessa casa há 17 anos. Se você tá tão infeliz, por que você não vai embora? A pergunta me pegou de surpresa. Ele tinha razão. Por que eu não ia embora? Medo. Medo de ficar sozinha. Medo de recomeçar aos 55 anos. Medo de admitir que eu tinha desperdiçado quase 2 décadas da minha vida. Porque eu ainda tenho esperança que você acorde, respondi, baixinho. Eu não vou colocar minha mãe num asilo, Marlene. Não vou. Ninguém está falando de asilo. Estou falando de contratarmos uma cuidadora. Ou da Aparecida assumir parte da responsabilidade. Ou de voltarmos para o nosso apartamento e você visitar sua mãe todo dia. Qualquer coisa, Valdir. Qualquer coisa que não seja isso. Ele balançou a cabeça. Não dá. Ela precisa de mim. E eu não. Eu quis gritar, mas não adiantaria. Em 2015, Dona Neuza caiu no banheiro e quebrou o fêmur. Cirurgia, fisioterapia, mais 6 meses de cuidados intensivos. Aos 86 anos, ela estava mais frágil, mas continuava mandona. Foi durante essa época que percebi, ela estava com medo. Medo de morrer, medo de ficar sozinha. E por isso se agarrava a mim, ao Valdir, à casa, a tudo. Senti pena dela, mas não o suficiente para esquecer todo o resto. A Sônia continuava sendo minha única amiga. Ela tinha netos, viajava, vivia. Eu tinha Dona Neuza e travesseiros molhados de tanto chorar escondida. Marlene, você tem que sair dessa casa, ela me disse. Você já está com 61 anos. Quanto tempo você ainda vai desperdiçar? Eu não posso deixar o Valdir. O Valdir já te deixou há muito tempo. Ele escolheu a mãe. Você é que ainda não aceitou. Aquilo doeu. Mas era verdade. Comecei a juntar dinheiro. Aos poucos, escondido. Tinha uma poupança antiga, de quando eu trabalhava. Não era muito, mas era alguma coisa. Comecei a fazer planos na minha cabeça. Um apartamento pequeno. Talvez voltar a costurar. Recomeçar. Mas nunca tive coragem de dar o passo. Até que em fevereiro de 2025, Dona Neuza pegou uma pneumonia. Ela tinha 91 anos. O corpo não aguentou. Ficou internada por 2 semanas. Eu ia visitá-la todos os dias, mais por obrigação do que por vontade. Num desses dias, ela estava acordada quando cheguei. Me olhou com aqueles olhos fundos e pediu para a enfermeira sair. Marlene, senta aqui. Sentei, desconfiada. O que foi, Dona Neuza? Eu vou morrer. A senhora vai ficar boa. Não. Eu sei que vou morrer. E tem uma coisa que eu preciso te dizer. Meu coração acelerou. Pode falar. Eu tenho uma carta. Está na gaveta da minha cômoda, dentro de uma caixa de madeira. É para você. Mas eu quero que você leia só depois que eu morrer. Por quê? Porque tem coisas que eu não consigo falar olhando na sua cara. Ela fechou os olhos, cansada. Eu fiquei ali, sem entender nada. 2 dias depois, ela morreu. Pneumonia complicada por insuficiência cardíaca. Valdir chorou muito. Aparecida apareceu em Londrina. Eu organizei o velório, os documentos, tudo. E agora, aqui estava eu, de volta ao momento em que tudo começou, segurando um envelope branco, com uma carta que ia mudar tudo. O velório acabou às 10 da noite. Fomos para casa. A casa do Água Verde, que nunca foi minha casa de verdade. Aparecida ia dormir lá. Valdir foi tomar banho. Eu fui pro quarto que eu e ele dividimos por 15 anos e fechei a porta. Sentei na cama e abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha 3 folhas de papel ao maço, escritas à mão, com aquela letra de Dona Neuza que eu conhecia tão bem. Comecei a ler. Marlene, se você está lendo isso, é porque eu já morri. E talvez seja covarde da minha parte escrever isso em vez de falar na sua cara, mas eu nunca fui boa com palavras faladas. Sempre fui melhor escrevendo. Eu preciso te contar uma coisa que guardei por 47 anos. Uma coisa que mudou tudo, mas que eu nunca tive coragem de falar. Quando você e o Valdir começaram a namorar, eu não gostei de você. Isso você já sabe. Eu achava que você não era boa o suficiente para o meu filho.
Achava que você era interesseira, que queria subir na vida pegando um marido com uma condição melhor que a sua. Eu estava errada. Mas naquela época, eu não sabia. Antes de vocês casarem, eu contratei um investigador particular. Sim, Marlene, eu investi dinheiro para investigar você. Queria achar alguma coisa ruim, algum motivo para convencer o Valdir a terminar com você. O investigador não achou nada. Você era exatamente o que parecia. Uma moça pobre, trabalhadora, honesta. Sem vícios, sem dívidas, sem segredos. Mas ele descobriu outra coisa. E foi isso que mudou tudo. Ele descobriu que você tinha um irmão que você não conhecia, filho do seu pai com outra mulher antes de casar com sua mãe. Esse irmão se chamava Roberto, e ele era meu primeiro marido. Parei de ler. Li de novo. Não podia ser. Meu pai teve um filho antes de casar com minha mãe? E esse filho era o primeiro marido de Dona Neuza? Continuei lendo, com o coração disparado. Roberto e eu nos casamos em 1960. Eu tinha 25 anos, ele tinha 30. Foi um casamento feliz. Tivemos o Valdir em 1961 e a Aparecida em 63. Mas em 1965, Roberto morreu num acidente de carro. Eu fiquei viúva aos 30 anos, com 2 filhos pequenos. Quando o investigador me trouxe aquela informação, eu fiquei em choque. Você era sobrinha do meu falecido marido. Isso fazia do Valdir seu primo de segundo grau. Não era um parentesco próximo o suficiente para impedir legalmente o casamento, mas era próximo o suficiente para me deixar desconfortável. Eu nunca contei isso pro Valdir. Nunca contei para ninguém, porque se eu contasse, teria que explicar que investiguei você. Teria que admitir minha desconfiança, meu preconceito e, mais importante, teria que contar para o Valdir que o pai dele teve um filho fora do casamento antes de me conhecer. Um filho que ele abandonou e nunca reconheceu. Isso destruiria a imagem que ele tinha do pai. Eu não podia fazer isso. Então, eu guardei segredo. Mas aquilo me corroeu por dentro. Cada vez que eu olhava para você, eu via traços do Roberto, o formato do rosto, o jeito de franzir a testa, a teimosia. Você me lembrava dele, e isso me machucava. Por isso eu te tratei mal. Por isso eu nunca consegui te aceitar de verdade. Porque para mim, você era uma lembrança viva de um segredo que eu tinha que guardar para sempre. Eu sei que isso não justifica nada. Eu fui cruel com você. Eu te usei. Eu te transformei em empregada. Eu roubei 15 anos da sua vida. E a pior parte é que, com o tempo, eu comecei a depender de você. De verdade. Não só fisicamente, por causa do derrame, mas emocionalmente. Você era a única pessoa que ficava. A única que não me abandonava, mesmo eu tratando você tão mal. O Valdir me visitava, mas ele estava sempre com pressa. A Aparecida sumiu, mas você ficou. Você sempre ficou. E eu percebi, tarde demais, que você era a pessoa mais forte que eu já conheci. Mais forte que eu. Mais forte que qualquer um. Porque eu, no seu lugar, teria ido embora há muito tempo. Mas você ficou. Não porque era fraca, mas porque era boa. Boa demais para o seu próprio bem. Marlene, eu morri devendo muito para você. Desculpas não são suficientes, eu sei. Mas é tudo que eu tenho para oferecer. Eu te peço perdão. Por tudo. Pelos anos roubados. Pelas palavras duras. Por ter transformado você numa sombra de quem você poderia ter sido. Tem mais uma coisa. Na caixa de madeira onde você achou essa carta, tem um envelope marrom. Dentro dele tem a escritura da Casa do Água Verde. Eu deixei a casa no seu nome. Ela é sua agora. Eu sei que você vai pensar que é pouco. Que 15 anos da sua vida valem mais que uma casa. E você tá certa. Mas é o máximo que eu posso fazer. Use essa casa como você quiser. Venda, alugue, more nela. Toque o Valdir para fora se você quiser. É seu direito. Eu também deixei uma carta pro Valdir, explicando tudo. Ele vai saber da verdade. Vai saber que você é sobrinha do pai dele. Vai saber que eu escondi isso por quase 50 anos. Vai saber que eu fui a vilã dessa história, não você. Não sei se isso vai consertar alguma coisa entre vocês. Provavelmente não. Mas pelo menos ele vai entender por que eu te tratei do jeito que tratei. Marlene, você merece ser feliz. Você merece ter a vida que você sempre sonhou. Por favor, não desperdice mais tempo. Você tem 68 anos, mas ainda dá tempo de recomeçar. Viva, realmente viva. Não por mim,
Não pelo Valdir, por você. Com todo o arrependimento que um ser humano pode carregar, Neuza. Terminei de ler e fiquei olhando para a carta sem conseguir processar. Li de novo. E de novo. Eu tinha um irmão. Um irmão que eu nunca conheci. Filho do meu pai, com outra mulher. Esse irmão era o primeiro marido de Dona Neuza. O pai do Valdir. Eu e Valdir éramos primos. E Dona Neuza guardou esse segredo por 47 anos. A porta se abriu. Era Valdir. Ele tinha nos olhos aquela mesma expressão perdida que eu devia ter nos meus. Você leu? Ele perguntou. Li. Ela me deu uma carta também. Eu acabei de ler. Ficamos ali, um olhando para o outro, carregando o peso daquele segredo que não era nosso, mas que nos pertencia agora. A gente é primo, ele disse, a voz falhando. Primo de segundo grau. Não é ilegal. Mas é estranho. É. Outro silêncio. Ela deixou a casa para você, ele disse. Eu sei. Eu não sabia. Ela não me contou. Olhei para ele. Para o homem com quem eu tinha casado 46 anos atrás, que nunca tinha me defendido e que tinha escolhido a mãe todas as vezes. Valdir, você sabia que seu pai teve outro filho? Não. Ela nunca contou. Eu não sei mais o que é verdade. Ele se sentou na cama do meu lado. Olhou para a carta que eu segurava. Marlene, eu sinto muito. Por quê? Por tudo. Por ter deixado ela te tratar mal. Por nunca ter te defendido. Por ter sido um marido fraco. Era a primeira vez em 46 anos que ele admitia isso. Por que você nunca me defendeu, Valdir? Porque eu tinha medo dela. Ele respondeu, a voz quebrando. Medo de decepcionar ela. Medo de perder o amor dela. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Ela foi tudo para mim. E ela sempre deixou claro que se eu não obedecesse, se eu não fosse o filho perfeito, ela ia... Não sei. Desaparecer também, talvez. Então você escolheu ela. Eu escolhi errado, ele disse, olhando para as próprias mãos. Eu escolhi errado todos os dias durante 15 anos. E agora ela morreu e eu não posso mais consertar nada com ela. Mas talvez eu possa consertar com você. Valdir, eu tô muito cansada para isso agora. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que eu sei. Eu sei que destruí nosso casamento. Sei que desperdicei sua vida. E sei que você tem todo o direito de me mandar para longe dessa casa que agora é sua. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi as rugas, os cabelos brancos, a postura curvada. Ele tinha 70 anos e parecia um menino perdido. Senti pena, mas não senti vontade de consolá-lo. Eu preciso de um tempo, disse. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo? Não sei. Mas você pode dormir no quarto de hóspedes hoje. A Aparecida também. Amanhã a gente conversa. Ele assentiu e saiu. Eu fiquei ali, segurando a carta, sentindo como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira construída em cima de outra mentira. Na manhã seguinte, acordei com a decisão tomada. Fui até a cômoda de Dona Neuza. Abri a gaveta de baixo. Lá estava a caixa de madeira. Dentro dela, o envelope marrom com a escritura da casa. Tudo no meu nome. Tudo legal, reconhecido em cartório. A casa valia, segundo uma pesquisa rápida que fiz na internet, cerca de R$800 mil. Era uma casa grande, num bairro valorizado, bem conservada. R$800 mil. 15 anos de servidão. Dava 53 mil por ano. 4.400 por mês. Menos que um salário mínimo por mês se eu calculasse direito. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Desci para a cozinha. Aparecida estava tomando café. Valdir estava sentado em silêncio. Bom dia, disse Aparecida, com aquele tom falsamente amigável. Você já leu a carta da minha mãe? Li. Que loucura, né? Essa história do seu tio ter sido casado com ela antes. Quem diria? Olhei para ela. Para a mulher que sumiu por 15 anos e agora aparecia como se nada tivesse acontecido. Aparecida, você sabia que sua mãe deixou a casa para mim? Ela congelou com a xícara na metade do caminho até a boca. Como assim? A casa é minha agora. Está na escritura. Isso não pode estar certo. Minha mãe não faria isso. Fez. E tá tudo legalizado. Aparecida olhou para o irmão. Valdir, você tá ouvindo isso? Ela deixou a casa para ela? Estou ouvindo, Valdir disse baixinho.
Mas isso é um absurdo. A casa tinha que ser dividida entre os filhos, entre mim e você. Ela fez o que quis com o que era dela, respondi calmamente. E eu cuidei dela por 15 anos enquanto você sumiu. Acho justo. Aparecida ficou vermelha. Você manipulou ela. Aproveitou que ela estava doente para fazer ela deixar tudo para você. Cuidado com o que você fala, Aparecida. Você não estava aqui. Você não viu nada. Eu vou contestar isso na justiça. Pode tentar. Mas a carta está autenticada. A escritura está no meu nome. E sua mãe era lúcida quando fez isso. Boa sorte. Ela jogou a xícara na pia com força e saiu da cozinha. Ouvi a porta da frente bater. Fiquei só eu e Valdir. Você vai me expulsar? Ele perguntou. Não sei ainda. Eu entenderia se você fizesse isso. Eu sei. Sentei na cadeira em frente a ele. Valdir, durante 46 anos de casamento, você alguma vez parou para pensar no que eu queria? No que eu precisava? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Não. Não com a frequência que deveria. Eu sempre achei que você ia ficar. Que você ia aguentar. Porque você sempre ficou. Sempre aguentou. Eu fiquei porque eu era covarde. Porque eu tinha medo de ficar sozinha. Mas sua mãe me ensinou uma coisa, sem querer. O quê? Que ficar sozinha é melhor que ficar invisível. Ele engoliu seco. Marlene, o que você quer? Era uma boa pergunta. O que eu queria? Eu quero tempo. Quero silêncio. Quero poder acordar de manhã e não ter que fazer o café de ninguém além do meu. Quero olhar para o espelho e reconhecer a pessoa que está lá. E eu? Onde eu fico nisso tudo? Não sei, Valdir. Não sei se você fica em algum lugar. Vi a dor no rosto dele, mas também vi compreensão. Finalmente, depois de décadas, ele estava entendendo. Tá bem, ele disse. Eu vou arrumar minhas coisas e procurar um lugar para ficar. Você pode ficar até achar. Não sou cruel, mas dorme no quarto de hóspedes. Obrigado. Valdir ficou mais 3 semanas na casa. Nessas 3 semanas, a gente conversou mais do que tinha conversado nos últimos 10 anos. Ele contou sobre como a mãe o criou com medo, sobre como ele nunca se sentiu bom o suficiente, sobre como ele transferiu essa necessidade de aprovação para mim, esperando que eu fosse a esposa perfeita que compensaria o filho imperfeito que ele achava que era. Eu contei sobre a oficina que eu fechei, sobre os sonhos que eu engavetei, sobre as noites que eu chorei em silêncio no banheiro enquanto ele dormia. Foram conversas dolorosas, mas necessárias. No final da 3ª semana, ele alugou um apartamento pequeno no centro. Levou as coisas dele, me deu um abraço demorado na porta e foi embora. A gente não se separou oficialmente, mas também não ficamos juntos. Ficamos num limbo que, estranhamente, funcionava melhor do que o casamento tinha funcionado. Fiquei sozinha na casa do Água Verde. A casa que tinha sido minha prisão por 15 anos. A casa que agora era minha. Os primeiros dias foram estranhos. Eu acordava e não tinha ninguém para cuidar, ninguém para preparar café, ninguém para dar remédio. Só eu. Caminhei pelos cômodos vazios. O quarto de Dona Neuza, agora sem ela. A sala onde ela ficava sentada reclamando de tudo. A cozinha onde eu passei horas e horas preparando comida que ela nunca elogiava. Senti raiva, senti tristeza, senti alívio, mas principalmente senti cansaço. A Sônia apareceu no 3º dia. Marlene, você tá bem? Não te vi desde o enterro. Estou processando. Posso entrar? Deixei ela entrar. Fizemos café. Sentamos na sala. Contei tudo. A carta, o segredo, a casa, o Valdir. Sônia ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Meu Deus, Marlene, isso é muita coisa. É. E o que você vai fazer agora? Não sei. A casa é minha. Valdir foi embora. Aparecida me ameaçou com processo, mas o advogado dela deve ter falado que ela não tem caso. Eu estou livre, eu acho. Você acha? É estranho. Eu passei 15 anos querendo isso. E agora que tenho, eu não sei o que fazer com isso. Sônia pegou minha mão. Marlene, você tem 68 anos. Você tem uma casa quitada num bairro bom. Você tem saúde. Você tem tempo. O que você sempre quis fazer? Pensei. Realmente pensei. Eu queria ter minha oficina de costura. Então abre de novo. Eu tenho 68 anos, Sônia. E daí?
Minha tia abriu uma padaria aos 72. Trabalhou até os 85. A melhor época da vida dela. Mas eu não sei se ainda consigo. Faz 30 anos que eu não costuro direito. Então aprende de novo. Faz um curso. Compra uma máquina nova. Começa pequeno. Você tem o resto da vida pela frente, Marlene. Não desperdiça. Ela tinha razão. Eu tinha o resto da vida pela frente. Levei 2 meses para tomar a decisão. 2 meses andando pela casa, pensando, planejando. Decidi não vender a casa. Era grande demais para mim sozinha, mas tinha espaço suficiente para transformar um dos quartos em oficina. Comprei uma máquina de costura nova. Comprei tecidos. Comprei linhas, botões, zíperes. Gastei uns R$ 5.000 da pequena poupança que eu tinha guardado. Fiz um curso de atualização em costura. As técnicas tinham mudado, tinha máquinas novas, métodos novos. Eu me senti um dinossauro no começo, mas aos poucos fui pegando o jeito. Comecei devagar. Concertos para vizinhos. Uma bainha aqui, um zíper ali. A Sônia espalhou para todo mundo que eu tinha voltado a costurar. As encomendas começaram a aparecer. Nada grande, nada que fosse me deixar rica. Mas o suficiente para me fazer sentir útil. Útil de verdade. Não útil como empregada. Tinha algo mágico em sentar na frente da máquina de costura e ver um tecido se transformar em roupa, em criar algo com as próprias mãos, em ter controle sobre alguma coisa. Eu tinha esquecido como aquilo era bom. Valdir aparecia de vez em quando. Tomávamos café, conversávamos. A relação era estranha. Não éramos mais marido e mulher no sentido tradicional, mas também não éramos estranhos. Éramos 2 pessoas que tinham desperdiçado muito tempo juntas, tentando descobrir se ainda sobrava alguma coisa que valia a pena salvar. Num desses cafés, 6 meses depois do enterro de Dona Neuza, ele me disse: Marlene, eu comecei a fazer terapia. Sério? Eu percebi que eu carrego muita coisa. Sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre como eu fui criado. E isso afetou tudo. Nosso casamento, minha vida. Tudo. Eu fico feliz que você está fazendo isso. O terapeuta perguntou se eu amava você. Meu coração deu um pulo. E o que você respondeu? Que sim, que eu sempre amei. Mas eu não soube amar direito. Não soube te colocar em primeiro lugar. E que agora, eu não sei se ainda dá tempo. Olhei para ele. Para o homem que eu conhecia há quase 50 anos. Para o homem que tinha me decepcionado tantas vezes. Mas que também estava pela primeira vez tentando de verdade. Valdir, eu não sei se ainda te amo do jeito que te amava antes. Muita coisa morreu nesses 15 anos. Eu sei, mas eu também não te odeio. E talvez, com o tempo, a gente consiga construir alguma coisa nova. Não o que era antes, mas alguma coisa. Eu aceito isso. Aceito o que você puder me dar. Não é sobre dar, Valdir. É sobre construir. Junto. Com os 2 fazendo esforço. Não só eu me anulando. Entendo. E eu quero tentar, se você deixar. Segurei a xícara de café, sentindo o calor nas mãos. A gente pode tentar, mas devagar. E com regras claras. Você tem sua casa, eu tenho a minha. A gente se vê quando quiser se ver, não por obrigação. E se em algum momento não estiver funcionando, a gente para. Sem culpa. Sem culpa, ele repetiu. Combinado. 1 ano depois do enterro de Dona Neuza, eu tinha uma pequena oficina funcionando no quarto que tinha sido dela. Tinha 5 clientes regulares e uns 10 esporádicos. Não era muito, mas pagava as contas e me dava propósito. A Sônia tinha virado minha sócia informal. Ela buscava encomendas, eu costurava, dividimos o lucro. Era pouco, mas era nosso. Valdir e eu nos víamos 2, 3 vezes por semana. Às vezes jantávamos juntos. Às vezes só tomávamos café e conversávamos. A relação era diferente, mais leve, mais honesta. Ele tinha vendido algumas coisas e começado a investir em uns projetos pequenos. Nada grande, mas ele parecia mais feliz, mais vivo. Aparecida nunca mais apareceu. Tentou o processo, perdeu e sumiu de novo. Parte de mim sentiu pena dela. Parte de mim não sentiu nada. Foi numa tarde que a Sônia apareceu com uma proposta. Marlene, lembra da dona Adelaide, da rua de cima? A senhora que cuida dos netos? Essa mesma. Ela me contou que a filha dela está precisando de alguém para cuidar das crianças à tarde.
Nada de tempo integral, só umas 4 horas por dia. E ela pensou em você. Sônia, eu não quero mais cuidar de ninguém. Não é cuidar do jeito que você cuidava da dona Neuza, é ser babá, Marlene. Brincar com crianças, fazer lanche, ajudar com dever, 4 horas por dia, de segunda a sexta, R$ 2.000 por mês. Eu não sei. Marlene, você adora crianças. Você sempre quis ter filhos. E agora você pode ter essa experiência, mas do jeito certo, com limites, com respeito, com pagamento justo. Pensei sobre isso. Realmente pensei. Posso conhecer as crianças primeiro? Claro. Vou marcar. Conheci a Maria Eduarda e o Pedro. 7 e 5 anos. Olhos enormes, sorrisos largos. Me perguntaram se eu sabia fazer pipa, se eu conhecia histórias de princesa, se eu gostava de desenhar. Aceitei o trabalho. Por 6 meses, 4 vezes por semana, eu ia até a casa da Júlia, mãe das crianças, e passava a tarde com eles. Fazíamos dever de casa, brincávamos no quintal, assistíamos desenho. Eu ensinei a Maria Eduarda a costurar um botão. Ensinei o Pedro a fazer um aviãozinho de papel que voava direito. Eles me chamavam de vó Marlene, mesmo não sendo vó deles de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava cuidando de alguém porque eu queria, não porque era obrigada. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Obrigada por ter ficado comigo. O que você faria no lugar dessa mulher? Comenta aí, eu leio cada palavra. Se essa história mexeu com você, compartilha com quem precisa ouvir. Aquela tia que se anula, aquela amiga que não sabe dizer não. Se ainda não se inscreveu, fica com a gente. Toda semana tem história nova. E lembra, você não precisa da aprovação de ninguém para valer alguma coisa. Você já vale muito. Hoje eu tenho 69 anos. Moro sozinha na casa do Água Verde. Costuro quando tenho vontade. Cuido das crianças da Júlia 3 vezes por semana. Tomo café com a Sônia toda tarde de sábado. Vejo o Valdir quando a gente tem vontade de se ver. Não é a vida que eu imaginei quando tinha 20 anos. Não é a vida perfeita dos filmes, mas é minha, completamente minha. Às vezes eu pego a carta de Dona Neuza e leio de novo. Ainda dói. Provavelmente sempre vai doer. 15 anos não se apagam com uma carta de desculpas e uma casa. Mas também não definem quem eu sou. Eu perdoei Dona Neuza? Não sei. Perdão é uma palavra complicada. Eu aceitei o que aconteceu. Aceitei que ela era humana, falha, cheia de medos e segredos. Aceitei que ela fez o melhor que conseguiu com as ferramentas emocionais que tinha. Mas aceitação não é o mesmo que esquecer. Eu perdoei o Valdir? Também não sei. A gente está tentando. Alguns dias são bons. Alguns dias eu olho para ele e ainda sinto aquela pontada de raiva por todos os anos em que ele não me defendeu. Mas a raiva não me controla mais. Eu controlo ela. Descobri que a vida não é sobre finais felizes. É sobre recomeços. Quantos forem necessários. Eu recomecei aos 68. Talvez recomece de novo aos 70. Aos 80. Até o último dia. Porque enquanto eu tiver ar nos pulmões, eu vou ter escolhas. E a melhor escolha que eu já fiz foi parar de viver para agradar todo mundo e começar a viver para mim. A oficina de costura cresceu. Não virou império, não me deixou rica, mas me deixou inteira. As crianças da Júlia cresceram. Maria Eduarda tem 9 agora, quer ser estilista. Eu ensino ela a costurar todo sábado de manhã. Pedro tem 7. Não quer saber de costura, mas adora que eu conte histórias. Eles não são meus netos, mas enchem um espaço no meu coração que eu achava que ia ficar vazio para sempre. Valdir e eu, a gente se casou de novo. Não no papel, não oficialmente, mas de um jeito novo. Um jeito onde a gente escolhe, todo dia, ficar junto. Ou não ficar. E não tem culpa em nenhuma das opções. Ele vendeu o apartamento dele e voltou para a casa do Água Verde. Mas dessa vez com regras, dessa vez com respeito. Dessa vez sabendo que eu posso mandar ele embora a qualquer momento. E é justamente por eu poder que eu não preciso. Porque liberdade não é estar sozinha. Liberdade é poder escolher. Outro dia, eu estava costurando na oficina quando ouvi a campainha. Era uma mulher de uns 40 anos, carregando uma sacola. A senhora é a Marlene? Sou. Meu nome é Fernanda. A Sônia me indicou. Eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Ela respirou fundo.
os olhos cheios de lágrimas. Eu cuido da minha sogra há 8 anos. Ela está doente. Meu marido trabalha o dia todo. Eu larguei meu emprego. Eu não aguento mais. Mas eu não sei como sair dessa. Reconheci aquele desespero. Tinha visto ele no espelho por 15 anos. Entra. Vamos tomar um café e conversar. Ela entrou. Sentamos na cozinha. Ela chorou. Desabafou. Contou tudo. E eu ouvi. Porque alguém tinha que ouvir. Porque eu sabia como era não ter ninguém que entendesse. Quando ela terminou, segurei a mão dela. Fernanda, o que você está sentindo é real. Sua exaustão é real. Seu esgotamento é real. E você não é má pessoa por se sentir assim. Mas ela precisa de mim. Ela precisa de cuidado. Não necessariamente do seu cuidado. Tem outras opções. Cuidadora profissional, casa de repouso, dividir responsabilidades com outros familiares. Você não tem que se sacrificar até desaparecer. Mas seu marido precisa escolher entre apoiar você ou apoiar a mãe dele. E se ele não conseguir fazer essa escolha, você vai ter que fazer a sua. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de medo e esperança. A senhora conseguiu sair? Consegui. Tarde, mas consegui. E você também vai conseguir. Mas tem que ser você a decidir. Ninguém vai te salvar. Você tem que se salvar. Fernanda voltou mais 2 vezes. Conversamos. Eu dei conselhos, dei contato de advogados, de assistentes sociais, de psicólogas. 3 meses depois, ela me ligou. Marlene, eu fiz. Contratei uma cuidadora. Voltei a trabalhar. Meu marido ficou bravo no começo, mas está aceitando. Eu tô respirando de novo. Que bom, Fernanda. Que bom. Obrigada. Por tudo. Por me ouvir, por me mostrar que era possível. Desliguei o telefone com um sorriso no rosto. Talvez fosse essa minha missão agora. Não salvar todo mundo, mas mostrar para quem estava se afogando que era possível nadar até a margem. Completei 70 anos e a Sônia organizou uma festinha surpresa. Tinha umas 20 pessoas. Vizinhos, clientes da oficina, Maria Eduarda e Pedro com os pais, Valdir. Tinha bolo, tinha salgadinho, tinha gente cantando parabéns desafinado. E eu olhei ao redor e percebi. Essas pessoas estavam ali porque gostavam de mim. Não porque me deviam algo, não porque eram obrigadas, mas porque escolheram estar ali. Era uma família, não de sangue, mas de escolha. E era mais real do que qualquer coisa que eu tinha tido antes. Apaguei as velinhas. Pediram para eu fazer um pedido. Fechei os olhos e pedi o que sempre peço agora: que eu nunca mais esqueça o meu valor, que eu nunca mais me deixe desaparecer, que eu continue escolhendo a mim mesma, todos os dias, até o último. Abri os olhos. Todo mundo aplaudiu. Maria Eduarda me deu um abraço apertado. Vó Marlene, quando eu crescer, eu quero ser forte igual você. Segurei o rosto dela entre as mãos. Você já é forte, meu amor. Só não esquece disso nunca. A festa foi boa. Comi bolo demais, ri demais, dancei uma música ridícula com a Sônia. Quando todos foram embora e a casa ficou silenciosa, sentei no sofá da sala. O mesmo sofá onde Dona Neuza tinha me olhado com desprezo na primeira vez que nos conhecemos. E me permiti sentir tudo. A dor dos anos perdidos, a raiva da injustiça, a gratidão pela segunda chance, a paz de ter sobrevivido. Chorei. Mas não foi um choro de tristeza. Foi um choro de libertação, porque eu tinha sobrevivido. Não só sobrevivido. Tinha renascido. Aos 70 anos, eu tinha finalmente aprendido a viver. E essa, mais do que qualquer outra coisa, era minha maior vingança e minha maior vitória. Continuar. Continuar viva, continuar inteira, continuar eu. Dona Neuza tinha levado 15 anos da minha vida. Mas ela não levou meu futuro. Esse era meu. Completamente meu. E eu não ia desperdiçar nem mais um segundo.